Opa, pessoal, bom dia. Bom, meu nome é Fábio, eu vou apresentar para vocês aqui a estrutura que eu tenho em casa de Home Lab Networking, como meus servidores e meus equipamentos de telecom. Para começar aqui eu vou dar um overview no meu diagrama aqui de rede, para vocês entenderem o que eu tenho montado aqui, e depois disso eu vou apresentando serviço por serviço, servidores e também meus equipamentos de telecom. Esse aqui é o overview da minha rede doméstica, né, do meu networking aqui. Como estão feitas as ligações fisicamente. As minhas VLANs, todas, que são essas daqui. As ranges de IP que eu tenho configurado, né, em cada VLAN minha. A configuração de um dos meus switches, que é um 2960G, que cada porta está conectado e qual VLAN. E o meu outro switching, que é o de contingência, né, de ambiente DR, que é um 2960 TCL. Esse aqui ele tem 24 portas fast, 2 GB. Esse aqui são 24 portas toda giga, por isso que tem o G, né, de giga no caso. Então, começando aqui, ó, eu tenho dois links, né, um vivo e um claro. Cada um deles está conectado em um switch diferente para ter redundância aí de switch. Eu tenho um uplink, né, entre os dois switches para eles conversarem. O meu link da Vivo ele chega na VLAN 8 e o meu link da Claro na VLAN 9. Quem faz o roteamento de tudo isso aqui que está aparecendo aqui são, no caso, servidores contendo pfSense, né? São máquinas virtuais que eu instalei o pfSense, assumiu a função de Firewall e elas ficam localizadas dentro desses servidores aqui. Os dois não ficam ativos constantemente. Esse aqui é o meu principal e esse aqui é o meu DR. Eu só ligo o DR caso eu tenha que parar o principal manutenção, se um dia ele vier a falhar. E também em alguns casos, como hoje mesmo que eu estou gravando, eu liguei o DR para fazer sincronismo de informações, inclusive de AD, que eu também tenho um AD na rede. A simbologia vermelha significa que é a VLAN 80, né, onde está conectado meus access points e minha TV Smart. O azul é a VLAN 50, onde fica as estações de trabalho aqui, minha, da minha esposa, meu notebook e o dela. A simbologia verde é a VLAN 60, que é a minha VLAN só de monitoração das câmeras que eu tenho aqui na minha casa, que inclusive fica um access point, 3 câmeras. Perdão, essa VLAN verde é de IoT. Além das câmeras, também futuramente, eu já estou até com o hardware aqui em casa pronto, eu vou implantar automação de iluminação. E o meu DVR, né, também fica nele. A simbologia aqui em roxo, né, é exatamente o trunking que chega aqui nas interfaces de cada servidor. Cada servidor tem 3 interfaces de rede, uma para gerência e 2 para o time. Essas duas interfaces estão em trunking e também em LACP, né, com switches aqui interligados. Ou seja, eu tenho, além de eu ter uma agregação de banda, né, que vai para 2 gigabits, eu também tenho uma redundância de interface caso eu tenha algum problema com o cabo aí nesse caso. Aqui são os servidores que eu tenho no meu virtualizador principal. E aqui são os servidores que eu tenho no meu virtualizador de DR, né? Aqui eu tenho só 4 porque eu deixo o essencial para a continuidade do trabalho em home office aqui e acesso à internet. Nesses daqui eu tenho alguns a mais, são funções que eu utilizo também, mas se um dia eu tiver um problema de parada nele, eu consigo chavear para o outro, faço a recuperação desse aqui enquanto esse vai trabalhando até voltar todas as VMs. Bom, começando aqui, eu vou apresentar o que? Primeiramente, o hypervisor que eu utilizo nas máquinas, né, de servidores aqui de VMs. Eu utilizo o XCP, né, -NG. Ambos estão na versão 7.6, porém com todas as atualizações até 2019, quando foi liberado, porque hoje a versão atual é a 8.2.1. Eu cheguei a instalar ela nesses servidores, mas ela não ficou legal. Eu tive alguns probleminhas, então resolvi fazer rollback para a versão 7.6, que foi o que mais rodou estável no meu hardware atual.
Esse servidor aqui é o de DR. Ele é uma máquina até meio antiga, é um Phenom X6 1090T, como aparece aqui na identificação, com 16 GB de memória. Essa outra máquina aqui, ela já é um Xeon, né? Desses kits aí que o pessoal tá pegando da China. É um 2620V2 com 64 de memória. Tem uma capacidade de processamento bem maior, né? Por isso que eu utilizo como principal. Aqui na principal de armazenamento eu tenho um SSD de 1TB que eu utilizo para as VMs e também para o próprio sistema operacional do XCP. E tenho mais dois HDs de 1TB cada. Esses daqui está dedicado somente para armazenamento do meu NAS, que roda virtualizado aí também. No ambiente de DR eu tenho só um NVMe, de 512 GB para abrigar as VMs e um disco simples de 80 GB só para instalar o sistema operacional do Zen. Do Zen não, perdão, do XCP. O Zen era o precursor do XCP, né? Só que o Zen ele é proprietário da Citrix. Como eu usei ele muito tempo, às vezes eu confundo na hora de falar. Ah, é isso daí, é o XCP que eu uso hoje. Eu acho bem legal o gerenciamento XCP em relação ao Proxmox, né? Não que o Proxmox seja ruim, eu já usei ele, também ele é muito louco. O próprio VMware vSphere também eu gosto, mas não sei porquê. Acho que como eu usei o Zen Server durante mais de 5 anos numa empresa que eu trabalhava do ramo financeiro, que era de missão crítica, acabei acostumando com ele, gostando muito da performance, do desempenho dele naquele ambiente, né? Por isso que eu também utilizo no meu Home Lab. Nessa própria guia de performance, a gente tem um overview de como está o uso da CPU, né? Da memória, das interfaces de rede e do disco em si, né? No principal também tenho as mesmas informações, só que como é o hardware um pouco maior, a gente tem aqui 12 CPUs, né? Sendo que são 6 físicos e os outros 6 em HT. E aqui eu também tenho 3 discos, né? SSD e 2 HDs de 1TB cada, então eu vinculo todos aqui para saber como está a leitura e a escrita deles. Agora tá tranquilo. Na parte de interfaces, como eu falei, eu tenho 3 interfaces e aqui a 0, a 1 mais a 2 está fazendo o bond, né? Que é o time, tanto que aparece 2 GB de velocidade. Se a gente vir aqui em Networking, é onde eu tenho minhas interfaces físicas e minhas VLANs criadas dentro do Zen. Por que eu tenho que criar aqui? Porque as VMs estão lá dentro dele. Isso aqui eu crio onde? No vSwitching, que é o switch virtual do Zen Server. XCP, perdão, do XCP. Então a partir daí eu consigo prover conectividade para as VMs das VLANs passando do switch pelo vSwitching, do switching físico, né, meus ciscos, para o vSwitching, o switch virtual do XCP e entregando nas VMs. Se a gente vir aqui no Firewall, Networking, eu tenho todas as VLANs criadas, ó, vinculadas a cada interface virtual do Firewall. Hoje o Firewall do principal está desligado porque eu subi o ambiente de contingência para ele poder trabalhar um pouco, né, não ficar muito tempo desligado e não ficar desatualizado também. Bom, vamos começar aqui. Primeiramente vamos apresentar aqui o pfSense, né? Estou utilizando ele na versão mais atual, a 2.7.0. Tenho 2 links, ó. Pode ver que ambos estão online, me dando métrica de latência e perda, né? 0% de perda, coisa linda. Aqui o status das minhas interfaces, se bem como as ranges de IP, né, de cada uma. Meus serviços, né, o status deles, uso de disco. Aqui eu tenho uma overview de uso de CPU, memória e swap, né? E desse outro lado aqui os gráficos de utilização de cada interface, né? Como está no momento. Então concentro no pfSense as minhas regras, todas, de acesso por VLAN.
Aqui na interface mobile, que é ficar conectados os celulares, laptops, qualquer coisa que esteja no wireless de uso de internet. Eu tenho algumas regras aqui, né? Eu tenho um grupo aqui de guest devices, que são IPs atribuídos para visitantes que chegam aqui em casa e queiram utilizar a internet, para ele não estar conectado na mesma... não ter os mesmos acessos que os celulares meu e da minha esposa tem nesse caso. Se verificar aqui, ó, eu tenho aplicado duas configurações avançadas. O que ela faz? A primeira, eu mando ele sair pelo HA, né? Isso eu faço para todos os dispositivos da internet, todos saem pelo HA, que se falhar um link tem o próximo. Só que eu aplico aqui uma política de QoS para quem é visitante, limito a 10 megabits no máximo, o download e o upload. Isso, para caso alguém venha aqui que tenha um conhecimento um pouco maior, né, na parte de redes e infraestrutura, não queira fazer alguma coisa errada, né, tal, estrumbar a banda, não sei, né. A gente tem que sempre se prevenir. Bom, o próximo aqui é o meu software de monitoração geral da rede. Eu uso o Open Manager, monitora todos os meus ativos. Na tela principal aqui no dash eu tenho um overview da minha rede, está tudo verdinho. Esses dois estão laranja, que eu estava fazendo Windows Update nas máquinas aqui, os servidores Windows, eu acabei de dar um boot e ele me acusou Cold Start. Aqui eu tenho uma métrica de quem está usando mais CPUs, né? Mais memória. Embaixo eu configuro gráficos que mostram em tempo real as principais portas de switch e de uso de CPU e memória, né, que interessa mais para algum, que são ativos críticos, vamos dizer assim, né? Como aqui, a interface Gigabit 023 do meu switch 2960G está conectado o meu link vivo na VLAN 8. Eu deixo monitorando ela para computar o consumo do link. O mesmo para o link da Claro, que está no outro switch, que é redundância, o 2960 TCL, também deixo monitorando. Essas duas interfaces é do meu servidor principal de virtualização, o timing dele. Quero também ver como está o status dela. E aqui embaixo são meus 4 access points, né? Eu deixo monitorando a interface do switch que eles estão conectados para saber como que está o tráfego de informações. Aqui é o uso do CPU do meu servidor principal de VMs e o uso de memória dele. E aqui é o uso do CPU e de memória do Firewall, no caso, do pfSense. Esse software é completo, ele me registra inclusive todos os alarmes que aconteceram, né, como aqui. Eu tenho esses dois de Cold Start, que eu bootei as máquinas. Vou dar um clear porque as máquinas voltaram e está tudo bem, ele só registrou. Então esse é o software que eu utilizo para monitorar meus serviços, no caso. Bom, esse é meu NAS, uso o MV em vez do TrueNAS, né, que é o mais comum, mas eu gosto muito do MV, que ele é baseado em Debian, ele é bem simplesinho. Meu dashboard mostrando o que está ativo, minha interface de rede, meu gráfico de histórico de uso de CPU, meus uso de CPU instantâneo ali, né, mostrando como está agora, a carga, né, load average, uso de memória, como que está o uso de espaço em cada unidade que eu tenho, status dos meus serviços, né, CMB, CNP e SSH. Na parte de armazenamento eu tenho aqui 4 discos, 5 perdão, só que são todos virtuais, né? Criados ali em RAID 0 para a gente ter um maior desempenho de escrita e de leitura. Nesse NAS eu armazeno backups que tem uma cópia na minha estação de uso pessoal. Tudo que eu crio nas minhas unidades de backup que estão conectadas a uma estação de uso pessoal, eu replico para esse NAS. Por isso que ele está em RAID 0, porque eu sei que o RAID 0 não tem segurança, né, no caso para redundância de dados. Então, se mesmo que eu tenha um acidente lá, né, nesses HDs conectados a esse NAS, eu vou ter uma cópia na minha máquina e ainda tem uma terceira cópia na nuvem de arquivos extremamente importantes meus.
Então é quase que impossível aí de eu ter uma perda de dados, né? Só se for algo bem, assim, atípico de acontecer. Bom, eu tenho o NTOP instalado direto no pfSense, que é a parte de monitoração completa, né, da rede. Um exemplo, vou pegar a interface aqui, a XN0, que é o link da Claro. Você vem em Flows Live, ele me mostra tudo que está conversando nessa interface. Então, aqui dessa forma, se eu tiver algum consumo de banda excessivo que eu vejo pelo gráfico do pfSense, eu consigo ver o detalhamento do que está acontecendo. Consigo ver a origem, destino, porta, protocolo, o tempo, o throughput atual. É uma ferramenta bastante útil para você fazer diagnóstico completo da rede, né? Seguindo aqui então, eu também tenho como DNS local, né, na minha rede, o Pi-hole. O Pi-hole, para quem não conhece, ele é um sistema aí que você instala em distribuições Linux, que ele serve como DNS DHCP, né, caso você queira ativar também, mas a principal função dele é fazer o filtro de propagandas, desses links de propagandas que carregam em páginas de internet que você esteja visitando. Sabe aquelas propagandinhas chatas que aparecem em aplicativo de Android? São elas, então elas são bloqueadas diretamente aqui. Eu deixo ele a nível de DNS total da minha rede. Todas as VLANs apontam para ele como DNS, então quando bate ali ele já faz o filtro automático. O que tem aqui no momento? Esses contadores eles não são permanentes, tá? Se não me engano, a cada 24 horas eles têm um reset. Até agora eu tive 11.946 consultas DNS, foram bloqueadas 1.707, um percentual de 14,3%. Aqui é minha quantidade de domínios em lista restritiva, né? O qual contém essas propagandas, né? Que eles geram as propagandas. No mais, tem uns gráficos aqui que me mostram as quantidades de consultas, né? E quem é o host que está fazendo mais. Tem uns gráficos aqui em pizza também que mostra que foi bloqueado, que foi encaminhado para outro servidor DNS. E aqui os top clients que mais foram bloqueados, aqui os top clients que mais fizeram consultas. É um sisteminha bem legal, viu? Inclusive eu tenho até um de DR, né, que é o que eu estou acessando agora, que o ambiente de DR está de pé, e 2 para o principal, para DNS primário e secundário. Access Point eu tenho 4 espalhados pela residência. Um que é bem antiguinho até, é um WA500G do TP-Link, ele opera em 54 megabits. Esse aqui tá só para o IoT, que é as 3 câmeras, e vai ter 2 controles de iluminação na parte superior da casa. O que me chamou a atenção nele, que eu encontrei ele bem baratinho na época no Mercado Livre, paguei acho que R$80, mas ele é PoE. Eu tenho 3 Access Points PoE, eu gosto porque você reduz a quantidade de cabos, né, de trabalho ali, montar uma tomada do lado, tá, onde ele vai ficar. Esse aqui também é um outro, que é um 500 também, atende a suíte aqui de casa, onde é meu dormitório. Esse aqui é um WA901N. Nesse aqui eu tirei o sistema operacional dele e coloquei o OpenWRT, que eu acho melhor. Esse atende a região da minha sala de jantar, estar e cozinha. O outro aqui, um WA850RE, esse aqui é um repetidor bem comum aí no mercado da TP-Link, que também ele aceita a instalação do OpenWRT. Acabei instalando também e ele atende só minha área de escritório. Só que não como repetidor, eu levei um cabo até ele e a partir daí eu fiz ele um access point, ele trabalha em modo AP, não em repeater. Assim a casa fica toda coberta por sinal wireless, né, no caso. Sobre aquela rede guest que eu falei para vocês, tá nesse aqui ó, que me atende a região da sala de jantar, estar e cozinha.
Se vir em Network aqui o wireless, vocês vão ver que eu tenho dois rádios configurados. Tá vendo? Doghouse sala de TV e Doghouse guest. Esse aqui é pro pessoal que chega aí, deixa eu usar seu wireless. Então, inclusive, eu até deixo a segurança dele desabilitada. Quando pedem, eu já falo, só conectar direto. Você vem aqui o wireless execute, no encryption. Telecom. Parte de telecom, vamos lá. Tenho dois switches. 2960G primeiro. Show version. Aqui nós vemos, né? Cisco WS 2960G 24 TCL. Show status. Como está a configuração das minhas interfaces? Show Ether Channel Summary. E o meu Ether Channel para o meu servidor principal aí de VMs. O segundo switch, que é a redundância, é o TCL, que é o 24 Fast 2 GB. R$ 2960, 24 TCL. Status das interfaces. E meu Ether Channel com servidor de DR das VMs. Aqui eu tenho um domínio instalado aqui na minha rede também. Subi máquinas em Windows Server, montei o Active Directory e vinculei as estações no domínio. Por que eu fiz isso? Porque para mim facilita a parte de Windows Update, né? Eu tenho o servidor WSUS instalado e também a distribuição de GPOs, né? Caso eu queira aplicar a política de grupo aqui. Eu mesmo aplico via GPO a parte de desabilitar o firewall local da máquina, a parte de WSUS, NTP, as máquinas sincronizam por NTP também, tanto que está aqui minhas GPOs. Eu tenho um WSUS só para os servidores que estão na parte de DR e o do ambiente principal. E aqui é para as estações, separado. Para desligar o firewall, e essas são as políticas padrões, né? Que já saem quando você instala um AD, uma para o domínio e outra para os controladores de domínio. A parte minha de DNS interno aqui está da seguinte forma: todas as máquinas apontam para os Pi-hole. Os Pi-hole, quando não sabem responder a consulta, eles encaminham para os meus DNS, que são os servidores de AD locais. E caso os servidores de AD não saibam, o próximo a encaminhar é o OpenDNS e o DNS do Google. Eu mando para esses. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui como está fisicamente os equipamentos. Bora lá ver e até a próxima parte. Bom, pessoal, da parte da estrutura física, que é o seguinte: aquele servidor Phenom XC1090T, essa máquina aqui, ó, é a minha máquina de DR. O hardware aqui, ó, sem brincadeira, eu comprei esse hardware aqui em 2011. Essa placa-mãe é uma SS A890GMX, era uma das tops da série Black da SS na época para a plataforma AMD. Até hoje ela está funcionando lisa. É uma excelente placa. Estamos aí em 2023, né? 12 anos e ela de boa. Olha como era já o dissipador naquela época da Ponte Norte e do VRM, cara. A SS realmente matava a pau nessa placa. Suporte a Crossfire, 3 PCI Express 16X. Eu coloquei na época 16 GB de memória Corsair.
Entendeu? Foi um puta de um maquinão que eu montei que até hoje está me atendendo. Aqui é o meu servidor principal lá. É uma placa micro ATX, né? Com 64 de memória e um Xeon 2620 V2. Para dar vídeo aí eu tenho uma GT 610 mesmo com 2 GB. E eu tenho uma interface aqui de rede com 2 portas GB. Mais a onboard que eu utilizo para serviço. O mesmo aqui também. São 3 placas de rede. Seria 2 de tráfego de VMs e uma de serviço, né? E o NVMe que eu falei que tem armazenamento no servidor DR, ele está com um adaptador PCI Express aqui de 4x. Os switches, ó, meus dois 2960, o G totalmente giga e o TCL, que é as 24 fast mais 2 GB. Esses cabos aqui, ó, laranja não, né, amarelo, pô. Tá chegando os links, ó. Aqui é vivo, aqui é claro. A porta 24 aqui com a porta Giga 2 é o Uplink. Tem um rackzinho aí de 5 U's, montei com patch panel, né? Porque eu tenho todos os pontos aqui da casa em cabeamento estruturado, eu mesmo fiz, lancei os cabos, coloquei keystone na outra ponta para ficar tudo legalzinho. Aqui é meu DVR, aqui o modem da Vivo e aqui o modem da Claro. Os injetores PoEs dos access points está ali, ó. Aqui eu tenho toda a parte de fonte, né? Ali embaixo também, deixa eu ver se consigo ligar a iluminação aqui. Aí, ó, dá pra ver melhor agora. Parte de fonte. E aqui é a minha estação. É uma maquininha até fortinha, viu? Fiz uma adaptação para colocar os HDs ali, né? E os SSDs que eu tenho. Só o gabinete é de um servidor Lenovo, eu comprei ele aí usado, mas ele estava bem novinho. Mas é uma placa também de um kitzinho da China aí, dual. Eu tenho dois 26667 V2, 32 GB de memória. Vídeo aí, uma RX 580, com um monitor de 23 aí. E é mais suficiente para o meu uso. Eu jogo bem pouco, curto mais nos jogos mais simples mesmo, então a 580 leva tranquilo. Mas para um kit 79 ele está bem até elevado ao extremo aí a configuração. As memórias são todas DDR3 1866, o clock mais alto, né? Para essas memórias. E como disco principal também tem o NVMe de 512. No mais, essa daí é minha infra, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Só uma curiosidade aqui, ó. Essas duas máquinas aqui, essa e essa, são máquinas... Opa, pegou o foco. São máquinas gamers retrô. Essa aqui é uma plataforma AMD de 2009 e aqui é uma plataforma Intel. Eu tenho ali uma placa de vídeo, uma Voodoo 32000 de 99, essa que é um Core 2 Quad Q9450. E aqui, ó, só para curiosidade de vocês, tem gente que vai conhecer isso aqui, ó. Essa aqui é uma placa dual com a Pentium 2 de 1998. Tem dois Pentium 2 400, eram 4 slots de memória ainda, SDRAM PC66, só essa máquina no máximo você conseguiu configurar 512 MB de memória, não era nem giga. As interfaces IDE, slot ISA, slot PCI. Olha o tamanho do chip de BIOS. Galera mais nova aí vai se assustar vendo isso. Então é isso aí, pessoal. Minha infra é essa, mostrei também até algumas curiosidades que eu tenho aqui de hardware guardado. E espero que vocês tenham gostado. Um abração.